E se a melhor forma de lidar com uma dívida gigante fosse simplesmente parar de pagar? Parece uma loucura, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias super radicais, mas muito práticas, do livro do Ben Zeneral, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. E olha, já vou avisando, esse não é um daqueles guias financeiros comuns, não. Prepare-se porque muita coisa que se acredita sobre dinheiro pode ser virada de cabeça para baixo. A vida sempre devolve o que a gente dá a ela. Sabe, essa é a ideia central de tudo. Pensa no eco, lá na montanha. A nossa vida financeira é exatamente isso. Não é um acidente, não é sorte ou azar. É um reflexo direto, um espelho das nossas ações, na nossa mentalidade. Fica a pergunta, né? O que a gente está gritando para o mundo com os nossos hábitos financeiros hoje? Ok, mas para entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e diagnosticar o problema de verdade. E aqui já vem a primeira surpresa. O problema, na maioria das vezes, não é a falta de dinheiro, não é ganhar pouco. É uma mentalidade, sabe? Uma forma de pensar que funciona como uma armadilha e milhões de pessoas caem nela sem nem perceber. Olha só que interessante, o que de fato separa as mentalidades financeiras não é o salário no fim do mês, é o horizonte, o quão longe se planeja. Quem está na pobreza foca em sobreviver hoje. A classe média está sempre pensando no próximo salário, no próximo boleto. Agora, a mentalidade de riqueza, essa pensa em anos, em décadas. O objetivo não é mais só conforto, sabe? Vira liberdade. E essa virada de chave, essa muda o jogo completamente. Isso aqui é a famosa corrida dos ratos na prática. Pura e simples. Vamos ver a vida do Paulo. Cada promoção, cada aumento de salário era uma despesa nova que aparecia. Um carro financiado, um apartamento maior. Aí, com 42 anos, o salário dele já era alto, mas a liberdade, zero. Ele só estava correndo cada vez mais rápido, sabe? Mas na mesma rodinha de hamster, sem nunca sair do lugar. Beleza, já entendemos o problema, a armadilha. Agora vamos para a solução que, olha, é surpreendentemente simples. São basicamente duas regras. Duas leis inquebráveis que, se a pessoa seguir com disciplina, são o mapa para sair dessa armadilha. E a solução é basicamente essa aqui. Passo 1. Gastar menos do que se ganha. Simples assim. É criar um vão, um espaço entre a receita e a despesa. E esse talvez seja o passo mais difícil, porque vai na contramão de tudo, da cultura do consumo. E o passo 2. Pegar essa sobra de dinheiro e transformar ela numa maquininha de fazer mais dinheiro. Ou seja, investir em ativos, em coisas que vão trabalhar pela pessoa. É isso. Essa é a base de tudo. Certo, agora a gente vai entrar na parte talvez mais polêmica e, ao mesmo tempo, mais poderosa dessa análise toda. Para quem já está com a corda no pescoço, cheio de dívidas, a solução não é um band-aid, não é um remedinho, é uma cirurgia de emergência mesmo. E o bisturi dessa cirurgia é essa regra de ouro aqui. Ou se quita a dívida inteira de uma vez ou não se paga um único centavo. Nada. Mas como assim? Porque pagar o mínimo ou pagar um pouquinho por mês, numa dívida com juros altíssimos, é a mesma coisa que tentar tirar água de um navio que está afundando usando copinho. A dívida cresce muito mais rápido do que qualquer pagamento que se faça. É um jogo perdido. Aí vem a primeira coisa que todo mundo pensa, o primeiro medo. Mas e o meu nome? Vão sujar o meu nome? E claro, essa ideia de ter o nome sujo é apavorante, principalmente para quem é honesto e trabalhador. Mas calma, vamos desconstruir esse medo. A sacada aqui é mudar a forma de enxergar isso. O nome não fica sujo, ele fica protegido. Pensa bem, por um tempo, no máximo 5 anos, a pessoa fica impedida de fazer novas dívidas. E isso é ótimo. Funciona como um bloqueio, um escudo que força a pessoa a viver com o que ganha, a criar disciplina e, o mais importante, dá tempo e poder de barganha para negociar aquela dívida antiga de uma posição muito, mas muito mais forte. Ok, o segundo medo é ainda pior, né? Aquele que paralisa. Mas eu posso ser preso por não pagar? Essa é uma ameaça que, infelizmente, muita empresa de cobrança usa para botar pressão. Mas qual é a verdade, o que a lei diz? A resposta, felizmente, é muito clara e tranquilizadora. No Brasil, só um tipo de dívida pode levar alguém para a cadeia: a de não pagar pensão alimentícia. Ponto. Dívida com banco, com cartão de crédito, com financeira, nada disso é crime. É uma questão cível. Então, esse medo pode riscar da lista. Não existe. E vamos para o terceiro grande medo. Tá, mas se eu parar de pagar, os juros não vão comer solto?
A dívida não vai virar uma bola de neve gigante, impossível de pagar? É uma pergunta super lógica. Só que é aqui que a teoria dos juros e a realidade do que acontece dentro de um banco se separam completamente. É o seguinte, na teoria, sim, juros compostos fariam a dívida ir para a estratosfera. Mas, na prática, o jogo é outro. Depois de uns 6 meses sem pagamento, mais ou menos, o banco é obrigado a classificar aquela dívida como prejuízo. A partir daí, a meta do banco muda. Não é mais ganhar uma fortuna em juros. A meta passa a ser recuperar pelo menos o valor original que foi emprestado. E aí que o jogo vira. O poder de negociação vai todo para a mão do devedor. O banco vai querer negociar e é aí que aparecem descontos gigantescos. Certo. Uma vez resolvida a questão das dívidas, a gente sai da defesa e vai para o ataque. O foco não é mais só apagar incêndio, sair do vermelho. Agora, o objetivo é construir o caminho para a verdadeira liberdade financeira. Mas afinal, o que é essa tal de liberdade financeira? A definição é bem simples, na verdade. É aquele momento em que o dinheiro que a pessoa tem investido gera uma renda que é maior do que o custo de vida dela. A partir daí, trabalhar vira uma escolha e não mais uma obrigação para pagar conta. É ser dono do próprio tempo. É isso. E qual é o número mágico para chegar lá? Bom, tem uma conta de guardanapo que ajuda a ter uma boa ideia. Pega o custo de vida mensal que seria ideal e multiplica esse valor por 200. Por exemplo, se o objetivo é viver com R$ 5.000 por mês, a meta de patrimônio investido é de R$ 1 milhão. Basicamente, esse é o valor que, se estiver bem investido, tende a gerar uma renda passiva suficiente para cobrir as despesas para sempre. E com isso, a gente fecha o ciclo. Percebe? A gente viu o problema, a armadilha, vimos as regras do jogo para sair dela, as táticas de defesa para lidar com dívidas e a estratégia de ataque para construir riqueza. Mas, no fim das contas, tudo isso volta para aquela primeira ideia, a do eco. Porque, no final do dia, a jornada para a riqueza não começa no extrato do banco. Começa na cabeça, na mentalidade. A vida financeira de cada um é um eco. Então, a pergunta que fica, a reflexão final, é bem simples. Que palavras estão sendo gritadas para a montanha hoje? O eco que vai voltar no futuro, é esse mesmo que se espera ouvir? A resposta para essa pergunta, bom, ela define todo o resto.